Bom, eu gostaria de agradecer o convite do Tarcísio para proferir essas palavras aqui. Primeiramente, eu gostaria de tranquilizar vocês que eu não vim fazer propaganda do TRT-24, não vim falar quantos computadores a gente tem, quantos suítes, quais são os nossos processos, nossos indicadores. Não vim falar do TRT-24. Eu vim contar uma história de uma jornada coletiva. Tá? Quando eu entrei no TRT, em 2021, eu me deparei com uma situação que talvez seja comum com vários órgãos. Nós temos processos implantados. Os processos estão mapeados, estão documentados, estão publicados nos nossos portais, mas estão engavetados. A gente executa, a gente roda, a gente tem ferramenta adequada para isso. O TRT-24 estava nessa situação. A nossa ferramenta era um software livre, caquético, que ninguém sabia mexer, travava todo dia e eu não conseguia extrair indicadores. Falei, cara, que eu vou fazer? Eu vou ter que mudar isso. Eu preciso implantar um ITSM aqui. E, como se já não bastasse, a gente ainda é constantemente auditado pelo Tribunal de Contas da União, pelo CSJT, pelo CNJ, exigindo que a gente viva num Olimpo da gestão e governança de TI. Né? Então, a gente tem que se rebolar. O que nós vamos fazer para isso? Na certeza de que precisávamos implantar os nossos processos em ferramentas ITSM modernas que nos ajudassem com automação e tudo mais, comecei a fazer um planejamento, comecei a levantar o mercado em busca de soluções ITSM para implantar no TRT-24. Mas me deparei com algumas situações. Falta de atenção do mercado. Como nós somos um tribunal muito pequeno, a gente pedia reunião e quando nos atendiam, mandavam um estagiário para nos atender e apresentar muito superficialmente as ferramentas, que davam uma leseira na gente. Valores elevadíssimos. A impressão que eu tenho é que esses caras acham que o nosso orçamento é em libras e não em real. É impressionante o valor que eles passam para a gente quando a gente está fazendo os estudos técnicos preliminares. E sem orçamento, né? Para melhorar, não tinha um centavo de orçamento para investir nesse tipo de solução. Falei, cara, como é que eu vou fazer um investimento desse numa ferramenta caríssima, sendo que o nosso orçamento é extremamente limitado? Eu preciso fazer alguma coisa. Naquela época, eu venho da Justiça Estadual e eu estava entrando na Justiça do Trabalho, começando a compreender a filosofia de trabalho da Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho ele tem uma característica fantástica, que é fazer contratações compartilhadas. E eu não estava acostumado com isso. Falei, bom, então eu quero ver qual colega quer brincar comigo. Eu, em vez de fazer uma contratação sozinho, eu vou começar a instigar os meus colegas para ver quem quer participar. Então, levantei com outros colegas dos regionais, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público do meu estado, né? Pensando em angariar mais 2 ou 3 parceiros para fazer uma licitação conjunta. Para minha surpresa, nós conseguimos montar 9 órgãos para fazer essa licitação, incluindo o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, que é um órgão estadual, né? Mas a diretora é minha amiga, e ela ficou encantada com o projeto, falou, não, vamos juntos, vamos fazer essa licitação compartilhada. Né? Aí a coisa mudou de figura. Né? Então, esse coletivo e esse quantitativo de órgãos e licenças que nós precisaríamos fez toda a diferença para que nós tivéssemos uma atenção do mercado. Aí, em vez de mandarem um estagiário para nos atender, começaram a nos mandar arquitetos, gerentes de negócio, vice-presidentes de companhias para participar das reuniões e começar a dar atenção, inclusive nas especificações dos requisitos. A redução dos orçamentos é impressionante. Tem uma empresa que tem, historicamente, um valor elevadíssimo, que chegou a ter reuniões de vice-presidência regional para mudar a política de precificação e reduzir consideravelmente os valores das licenças para tentar concorrer. E recurso. Por quê? Não adiantava. Como é que o meu orçamento do TRT, né, convencional, não cabia? É a contratação de um serviço, não é uma aquisição. Então, baseado nesse conjunto de órgãos de TRTs, que foram 8, nós conseguimos elevar essa contratação como uma contratação nacional, de maneira que o CSJT passou a patrocinar. Então, o orçamento do TRT-24 foi incrementado e agora já incorporou esse orçamento para manutenção, para pagamento desse serviço. Né? Virou uma contratação nacional.
Então, isso foi um ganho muito grande que viabilizou esse projeto. Mas isso não foi todo o desafio. Eu tive que enfrentar o meu setor jurídico, que teve a capacidade de dizer para mim que essa contratação era ilegal. Registro de preço de serviço contínuo, falaram para mim que era ilegal. Eu falei, poxa, então quer dizer que para nós licitarmos é ilegal, mas para a gente aderir à ata de outros regionais que fizeram o registro de preço de serviço contínuo não é ilegal? Ah, mas não é porque os outros fizeram que a gente tem que fazer. Então, foram 4 meses perdidos com o meu jurídico, tentando convencer, até que eu tive que dar uma canetada via presidente, senão não ia dar certo. Mas foi uma briga. Mas graças a Deus deu certo. Fora isso, os vários questionamentos a respeito do edital, a prova de conceito que você tem que fazer para avaliar os requisitos, para aprovar a ferramenta, e fora os vários itens de pedidos de impugnação, que a gente teve que responder para viabilizar essa contratação. Então, um desafio muito forte, muito pesado. E eu tive que escrever, sendo o secretário de TI, tive que participar de tudo isso, e isso me consumiu muito tempo, de maneira que me prejudicou em outras áreas dentro da TI, né, que eu deixei de dar atenção para trabalhar nesse projeto. Então, vem a fase, sai a contratação e vem a fase da implantação. Eu costumo fazer uma analogia que é como se a gente tivesse um dente cariado. A gente sabe que aquela ferramenta está estragada, a gente sabe que precisa tirar e que precisa implantar outra. E dói. E dói mesmo, incomoda, dá trabalho você fazer isso daí. Então, o processo de troca, ele é chato, ele é doloroso, e vai chegando no final do processo, a vontade que você tem é de jogar pela janela o prestador de serviço, né? Pelo todo um trabalho que é feito. E aí começa a gerar uma série de situações. Por exemplo, o desafio do mínimo necessário, né? As empresas, e não é benefício dessa empresa vencedora, mas qualquer empresa que participa de uma licitação, ela vai jogar o valor dela lá embaixo para ela ganhar a licitação, né? O valor dos serviços, né? O valor que ela cobra pelo serviço de implantação e tal. Então, ela já vem para implantar com aquela mentalidade de quanto menos, melhor. Se colar, colou. Então, nós, gestores e fiscais de contratos, temos que ter aquela atenção redobrada, triplicada, para ver se aquilo que ela está entregando é realmente o que diz o termo de referência. E muitas vezes a gente deixa passar certas coisas, né? Então, isso gera estresse. Dificuldade de adaptação. A gente tem dificuldades internas, a equipe começa a reclamar, mas a outra ferramenta era assim, essa era assado, a outra eu tinha liberdade, essa eu não tenho. A outra eu tinha determinada funcionalidade, com essa eu não tenho. Gente, é uma mudança. São novos processos, são processos, é mudança de catálogo, é mudança de processo de trabalho, é realmente outra ferramenta. De repente tem algumas limitações de usabilidade mesmo, mas é uma mudança, é um processo, né? Não tem como você achar que algo dessa envergadura seria fácil, né? Mas algumas críticas são consideráveis e outras são, muitas vezes, resistência à mudança, e que a gente tem que lidar dentro da equipe. Algumas expectativas frustradas. Então é como se você fosse assistir um filme no cinema, que há muito tempo você aguarda. Você cria aquela expectativa ou aquela viagem que você quer fazer. Muitas vezes aquela expectativa que você criou do filme ou da viagem não se confirma. Muitas vezes o que você esperava, que seria apertar um clique de um botão para a ferramenta fazer um monte de coisa, na verdade não é bem daquele jeito, né? E são tantos requisitos, são tantos detalhes, que você não consegue colocar no termo de referência tudo o que você acha que deveria fazer, né? Então é bastante complexo, mas acaba gerando algumas expectativas frustradas. E aí, vem aquele sentimento de decepção com o trabalho realizado, principalmente para mim, que foi o que conduziu esse trabalho todo. Porque eu fiquei 2 anos trabalhando, desde o dia em que eu resolvi correr atrás dessa contratação, resolvi angariar os parceiros, resolvi fazer a licitação até o ponto da contratação e implantação. O que você espera é que tenha um mínimo de aceitação e de conforto com aquela implantação.
Quando você começa a ouvir a reclamação da tua equipe e também dos outros parceiros que também estão fazendo as contratações, você tem aquele sentimento ruim de que, poxa, o trabalho não foi legal, eu devia ter colocado aquele requisito a mais, eu devia ter cobrado diferente aqui, mas por outro lado, ninguém é perfeito, né? Então, se nós estamos nessa situação, não adianta ficar lamentando. O que nós podemos fazer para resolver esse problema? Né? Eu tenho certeza que se fosse outra empresa com outra ferramenta, também teríamos dificuldades similares. Né? Então, passado o período de chateação, cara, a gente fez um trabalho muito bacana no planejamento da contratação. Por que nós paramos na implantação? Né? Em vez de só ficar reclamando no Google Chat lá, não, vamos fazer acontecer. E aí, o Bruno do TRT13, ele começou um trabalho bacana, por quê? A ferramenta tem limitações de determinadas questões de usabilidade que os usuários reclamam. Então ele falou, vamos fazer uma reunião, vamos definir os requisitos juntos, né, de todos os que estão contratando a ferramenta. Falou, não, o que dói mais? Em vez de cada um ficar reclamando com a empresa e abrindo chamados para melhorar a questão de usabilidade, vamos juntar os regionais e o Ministério Público e vamos ver o que está doendo mais para todo mundo para passar uma lista unificada. Né? Então, esse é o poder do coletivo que nós estamos resgatando, da fase de contratação para a fase de implantação que estava adormecido, porque estava cada um indo sozinho para fazer sua implantação. Então, agora nós voltamos. Negociações de usabilidade. Primeiro os regionais se reuniram para definir os requisitos comuns, o que mais estava atrapalhando, e agora nós nos reunimos com a empresa todos juntos para passar essa lista unificada. A empresa recebe isso de uma forma completamente diferente. Né? Negociações de integração. Lá no TRT24, foi o primeiro tribunal a fazer a implantação. E eu aceitei uma forma de integração da ferramenta com o sistema de patrimônio que não estava correto. Não foi exatamente como estava no termo de referência. Aí o TRT18 falou, opa, pera lá, mas não está igual, não está legal isso daí. Muito bem, nos reunimos todos para alinhar como que deveria ser o jeito correto. Depois nos reunimos com a empresa, e a empresa, com muito custo, mas diante daquela coletividade, recuou e agora vai implantar como está no termo de referência. Né? Outro exemplo, negociação para entendimento de requisitos. Tem um requisito lá de monitoramento de serviços de TI de forma automatizada, com Kubernetes, que estava sendo entendido de forma diferente. Novamente, os regionais se reuniram e se alinharam. E agora, no dia 3 de junho, vai haver uma reunião com a empresa para alinhar esse entendimento com ela e fazer conforme o entendimento dos clientes. Né? Então, vejam, não adianta para nós ficarmos reclamando mesmo. A gente resgatou todo aquele trabalho da coletividade, do planejamento, para a implantação também. E estamos colhendo frutos. Né? Ao fato que, se cada um fosse fazer isoladamente, não teríamos o mesmo resultado. Tá? Então, essa é uma lição aprendida nossa. Eu não sou vidente para prever o futuro. Eu acho que o único que sabe do futuro é Deus. Mas, o que eu tenho certeza é que se nós continuarmos com essa filosofia que a justiça, principalmente a Justiça do Trabalho tem, de trabalhar de forma coletiva, sem egocentrismo, sem vaidade, pensando no bem comum, né? Ora um tribunal puxando a padronização, ora outro tribunal, sem um querer assumir protagonismo, eu tenho certeza de que o resultado vai ser muito melhor e satisfatório do que se cada um fosse para cada lado. Então, eu fico muito esperançoso e eu fico muito feliz de fazer parte dessa equipe, né, que está buscando trabalhar unida para resolver os desafios. Tá? Então, essa é a história que eu queria passar da coletividade, desse trabalho, desse case de implantação de uma solução complexa, que é o ITSM, com 14 processos do ITIL e mais N questões técnicas para implantar, e que nós estamos fazendo também de forma coletiva. Muito obrigado a todos.